Josué capítulo 24, verso de número 15, diz a Bíblia: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo, sem exceção, tem passado. Ninguém consegue viver um presente ou um futuro sem ter um passado. Isso é lógico e racional. O único problema é quando o nosso passado determina o nosso futuro. É quando aquilo que veio antes de nós determina as nossas escolhas para amanhã. É quando as escolhas erradas que foram feitas antes de nós, as palavras lançadas contra nós, determinam o que eu vou viver amanhã. Nem todo mundo teve o privilégio de nascer numa casa onde palavras de bênção foram a realidade sempre. Nem todo mundo tem o privilégio, a bênção de ter nascido numa casa onde o casamento é feliz de verdade, não é uma aparência ou viver um divórcio. A maioria das pessoas tem dentro da sua família histórias de fracasso, ou quase fracassos, ou fracassos completos. E esse texto, para mim, ele é a marca de um conceito que é novo, mas que já está aqui há anos. Autorresponsabilidade. Quando você assume a culpa, o ônus e o bônus das suas escolhas. E quando você assume a escolha, quando você assume, não de tirar do Senhor, pelo contrário, assume a direção do Senhor para você. Eu acho interessante esse texto, porque quem está ouvindo isso é um povo que são filhos de uma geração que não entrou na terra prometida. Josué não é o que recebeu originariamente essa promessa de chegar, estar na terra que emana leite e mel. Quem recebeu essa promessa foi quem antecedeu ele na liderança. Moisés é aquele que tira o povo do Egito e na peregrinação até essa terra prometida, a qual Deus havia programado para eles viverem, um trajeto curto, demora 40 anos pela infidelidade do povo. Chega um momento que Deus se cansa e diz: olha, ninguém vai entrar. Dessa geração ninguém vai entrar. Só entrará os filhos quando o último dessa geração sucumbir. Moisés não entra. Ninguém entra. Os filhos entraram. Só que veja, os pais que apontaram o caminho não conseguiram chegar na terra prometida. Os pais que disseram para os filhos a vida inteira: filhos, olha, um dia nós vamos chegar num lugar onde a Bíblia, o Senhor Deus diz que emana leite e mel, ou seja, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida quando nós chegarmos lá. Só que o que eles não entendem é que eles estavam apontando um lugar de bonança, mas já estavam vivendo e desfrutando de bonança. Porque no meio do deserto, no meio da peregrinação, maná do céu, água da rocha, nuvem de fumaça, coluna de fogo, o mar que se abre, o sapato que cresce, a roupa que não envelhece, ou seja, eles estavam vivendo os melhores dias da vida, só não perceberam. Tem gente que não entende que o caminho é tão gostoso quanto o destino. Quando a gente deixa o Senhor controlar, eles estavam vivendo, apontando o lugar, mas não estavam vivendo o caminho, e por isso não entraram. Então, quem entrou na terra prometida sabe o porquê os seus pais ficaram no deserto. Veja, a gente sabe o porquê do fracasso. Quem é filho de pais divorciados sabe exatamente por que os seus pais divorciaram, por exemplo. Se for infidelidade, ele sabe que infidelidade é péssimo. Se for falta de afeto, ele sabe o quanto a falta de afeto implica em um relacionamento. Ou seja, quem tem histórias de fracasso, na verdade tem tudo para dar certo. Porque sabe o que não fazer, o que não repetir, o que não reproduzir. O problema é que tem pessoas que chegam na terra prometida, mas o coração ainda mora no deserto.
ainda é refém de passado, ainda é refém de histórias negativas, sabe? Gente que não acredita no casamento porque os dos pais não deram certo. Gente que não acredita na família porque a sua família não deu certo. Gente que não acredita mais nas pessoas porque desacreditou, porque viu dando errado dentro de casa, na sua história. Veja, você não é refém daquilo que deu errado. Assuma a responsabilidade para viver algo novo. Assuma a ponta, sabe? Muda o paradigma que foi estabelecido sobre você. Você não é fruto de algo que disseram para você. Você é fruto daquilo que Deus tem ao seu respeito e disponível para entregar para você. Mas tem uma coisa importante aí: autorresponsabilidade, que é o que Josué está fazendo. Veja, Deus traz à tona, através da boca de Josué, tudo aquilo que o povo viveu no deserto. Deus lembra eles: olha como eu sou bom, olha o que eu fiz. Deus está se esforçando para trazer a memória desse povo que é bom, maravilhoso servir a Deus e não o passado. Só que veja, quando Deus para de falar através da boca de Josué, quem assume é Josué, e Josué está bravo demais. Ele diz: ei, se vos parece mal servir esse Deus, tudo que Deus fez de bom ele contou, e ele diz de maneira sarcástica: se vos parece mal servir esse Deus, escolham quem vocês vão servir. O que ele falou? Escolham a quem vocês vão servir. Ele está dizendo: vocês só são reféns se quiserem. Falaram que você é um idiota, você só será um idiota se quiser. Falaram que você é um fracassado, você só será um fracassado se quiser. Falaram que você não vai dar certo, você só não vai dar certo se quiser. Ei, quem veio antes que você divorciou, não deu certo o casamento, só dará errado o seu se você quiser. Porque se você quiser dar certo, escolha. Se você quiser que a sua vida seja o oposto daquilo que disseram, escolha. Deus tem algo novo para você a partir da decisão que você tomar. Ei, eu não sou aquilo que disseram ao meu respeito, eu sou aquilo que o céu gritou sobre mim nesta geração. Quando eu fui casar, eu vou contar um pouco antes. Quando eu encontrei a minha esposa, Paula, eu casei com a minha primeira namorada. Yes, ganhei. Eu conheci ela quando eu tinha 16 anos. Eu me lembro que eu cheguei em casa, disse para minha mãe: mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar. Ela quase morreu. Imagina um filho desse perder. Eu entendo ela. Ela ficou morrendo de ciúme. Ela disse que ela não queria conhecer a Paula. Eu não quero conhecer ela. Durante 30 dias ela não quis conhecer a minha esposa. Depois ela se rendeu. A minha esposa é maravilhosa, linda, é um doce de mulher, é a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida. Por isso casei com ela. E veja, eu me lembro que eu trabalhava de estagiário nessa época no banco. Sabe estagiário do banco? Caixa Econômica? Eu era estagiário da Caixa Econômica. Você sabe que estagiário da Caixa Econômica, com todo respeito à classe, a gente usa uma faixinha assim nas costas, um coletinho azul, uma plaquinha escrita assim: posso te ajudar? Mas na verdade o que eu queria escrever durante 2 anos no colete é: eu preciso de ajuda. Sabe? Tinha vontade de escrever assim: me ajuda, pelo amor de Deus, me socorre dessa vida. Porque a gente ganha pouco, sabe? Escravizado, não tem moral nenhuma. Acabei de denunciar uma profissão. Olha só. Mas vamos lá, depois a gente corta isso. Eu me lembro que eu estava na cozinha assim, almoçando, tinha vários funcionários e o estagiário se achando, sentado na mesa. Aí eu me lembro que eu falei assim: gente, eu descobri a mulher que eu vou casar. Aí todo mundo assim: sério? Eu tinha 16 anos, estagiário. Só que eu não disse que ia casar amanhã, eu só disse que eu tinha descoberto a esposa que ia casar. E aí teve um homem que olhou pra mim e falou assim: para de ser idiota. Casar é a pior coisa que existe na vida de alguém. E eu fiquei assim: oh my God. Porque eu era estagiário, ele era funcionário. Então a única coisa que eu podia fazer era ficar quieto. E ele disse: casar é horrível, casar é terrível, dá tudo errado. E foi falando, e foi colocando peso em mim. E eu ficando ruim, e todo mundo ruim. E ele: casamento é a pior coisa que o ser humano inventou. Isso aí está só. Irmão, quando ele terminou de falar, eu juntei toda a coragem de estagiário que eu tinha, quase nada. Olhei para ele e disse: amado, já preparando para fugir. Falei assim: você é casado? Ele disse: não. Você é o que então? Ele disse: eu sou divorciado. Eu falei: então deixa eu te contar uma coisa. Se eu quiser saber sobre casamento,
eu vou perguntar para quem deu certo. Me lembro de no final do dia passar na mesa de gerente, assinar uma folha. Brincadeira. Mas deixa eu te dizer, a gente tem que fazer isso. A gente tem que parar de aceitar lixo de gerações que foram passadas para nós. A gente tem que parar de aceitar legados de maldição. Para de se vitimizar, para de colocar a culpa em quem veio antes, que você assume a responsabilidade. Ei, o meu casamento será feliz. Teve divórcio no casamento de vocês, da família de vocês, dos pais de vocês? Olha pra cá. O meu casamento vai dar certo. Teve adultério? Eu serei fiel à minha esposa até o final. Sabe, porque a gente escolhe. É o que Josué está dizendo. Ei, se vocês quiserem dar errado, o problema é de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Ele está dizendo: ei, eu não sou refém do passado, eu não sou refém de um modelo fracassado que está posto. Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo bom para minha história. Eu não sou refém. Tem gente que vive isso, sabe? O pai bateu nele, ele tem um filho, ele bate no filho. Para de passar aquilo que te fez chorar adiante. Para de passar aquilo que te machucou adiante. Eu estava assistindo um filme com a minha esposa esses dias, e a gente estava assistindo um filme onde o filho estava no quarto chorando e os pais na sala brigando. E eu e minha esposa vivemos isso. Os pais brigando na sala e a gente chorando no quarto escondido. Quantas vezes eu chorei escondido no quarto, na época os meus pais não estavam bem, meu pai fora da igreja. Quantas vezes. E isso me doía demais. Sabe o que é isso? Eu sei o quanto dói ver a desunião dentro de casa. Portanto, eu tenho uma escolha. Eu tenho um filho agora. Eu tenho um filho, eu não vou fazer o meu filho passar por o que eu passei. Ele não precisa sofrer o que eu sofri. Sabe o que é isso? Eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito simples. Eu e a minha esposa, quando a gente foi casar, minha mãe falou para mim assim: filho, como você quer que seu casamento seja? Eu falei: como assim, mãe? Ela disse: você quer que seu casamento seja uma bênção ou um inferno? Eu falei: e não é óbvio, mãe? Eu quero que o meu casamento seja uma bênção. E ela disse para mim: então, escolha. Mãe, como assim? Porque quando a gente escolhe, as nossas atitudes que seguem após a escolha condizem com a escolha que a gente fez. Se eu quero ter um casamento feliz, eu sei o que não fazer e sei o que fazer. Eu tenho todos os motivos para não dar errado. Eu tenho todos os motivos para dar certo, porque o que eu aprendi aqui me apresentou um futuro maravilhoso, brilhante, extraordinário. O que eu vi às vezes dando errado dentro da minha casa, isso é normal, só me ensinou aquilo que eu não devo fazer. Aí minha mãe falou assim para mim: escolheu? Então tá bom, então agora eu vou te dizer uma coisa. Convidou todo mundo pro teu casamento? Aí eu falei: convidei todo mundo, mãe. Falou: todo mundo mesmo? Eu falei: uai, como assim, mãe? Quem que a mãe tá falando? Minha mãe falou assim: Jesus. Você convidou para o seu casamento? A minha mãe é aquelas mulheres de oração violenta, irmão. Ela é crente mesmo. Orou 8 anos e Jesus salvou meu pai. Sabe o que é isso? É uma mulher que tomou a decisão. Eu só quero te dizer uma coisa: na ausência de sacerdote, se você não for o Josué dessa casa, Deus vai levantar um menino, a menina, a mulher. Na ausência de sacerdote, Deus levanta você para gritar bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É só um adendo para você. Sabe? A minha mãe olhou para mim e disse: convidou Jesus? Eu falei: não, mamãe, então convida. Só que eu tinha um problema. Qual é o meu problema? Eu sou chorão. Então qual que é o medo que eu tinha? O medo que eu tinha é o seguinte: se eu entrar chorando na igreja, o pessoal vai pensar que eu estou arrependido. Eu tinha tudo para entrar chorando na igreja. Imagina, todo mundo dizia: ó, está arrependido. E aí eu orei 7 dias, jejuei 7 dias dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor esteja no meu casamento. Só isso. Eu quero que o Senhor esteja, eu quero te sentir lá. Mas não quero chorar na cerimônia, quero chorar antes, se possível, para não fazer vergonha. Cheguei no casamento, eu me lembro que quando eu vi aquelas flores tudo brega, vermelha, coisa mais linda do mundo. Na época era a coisa mais linda, hoje é uma breguice total. As bolas de rosa, parecia um velório assim, cara, top. Mas nós achava a coisa mais chique do mundo. E a minha esposa ainda disse: olha, eu quero uma decoração para a igreja ou outra para o salão. Toda metida.
E Deus atendeu o pedidinho dela. Mas deixa eu dizer, eu entrei na igreja, olhei tudo aquilo, me lembro que eu comecei a sentir a presença de Deus, entrei dentro de uma sala e eu gritava chorando, dizendo: Tu é maravilhoso, Tu veio, Tu é real, Tu estás aqui, Senhor, Tu és o meu Deus. E aí eu me lembro, irmão, que eu comecei a chorar, eu estava maquiado. Sabe, irmão, sabe? Oh my God. Péssimo, irmão, o maquiador deixou igual um robô, coisa mais feia do mundo. E eu me lembro que eu saí assim, sequei a maquiagemzinha, entrei na igreja, sem chorar, casei com a minha esposa e fui para casa. E no dia que eu fui para casa, sabe quem foi comigo? Jesus. E sabe quem mais? Ninguém. O passado ficou para trás, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque no meio do caminho do deserto eu construo uma estrada, e no ermo eu coloco um rio. Recomeça, viva algo novo.